Oi, pessoal! Hello! Bem, o vídeo de hoje, ele é um tema que eu não sei explicar, mas vocês vão entender. O vídeo de hoje tem um tema polêmico. Mas calma que a gente te explica, eu acho. O tema do vídeo de hoje é perguntas que você não deveria fazer a respeito do processo de imigração. E perguntas que não deveriam ter respostas a respeito do processo de imigração. Mas todo mundo faz essas perguntas. É. E todo mundo responde. Mas a gente vai sugerir uma forma de você não fazer essas perguntas com perguntas muito melhores. Daqui a pouco, depois da vinheta. Vamos lá então. Todo mundo que está começando a pesquisar sobre o processo de imigração tem 1001 dúvidas, várias curiosidades a serem sanadas, e aí a pessoa corre para os grupos de Facebook, corre para o YouTube, corre para tudo quanto é canto, caçar uma informação fora do site do governo para poder responder aquilo. E assim, a gente não tá falando para vocês não fazerem perguntas, muito pelo contrário, gente. Façam muitas perguntas, inclusive manda pra gente lá no Instagram. Que a gente, se a gente souber, a gente responde. Só que existem perguntas que são muito feitas, mas às vezes elas são genéricas demais. A resposta delas é muito difícil. Por isso que todas as respostas devem começar com um depende na frente, quando se trata de imigração. Exato. E isso pode ser extremamente frustrante para quem tá recebendo essa resposta. Porque você espera uma resposta que seja objetiva e nunca vai ser. E se você recebe uma resposta muito objetiva para alguma dessas perguntas, desconfie. Corra pras colinas. Corra para as colinas. Ou para praia, também pode ser. Pra onde você quiser. Se você gosta, depende. Vai, montanha. Enfim. Montanha e colina é a mesma coisa? Deve ser. Não sei. Enfim. Mas aí a gente vai falar as perguntas e vocês vão entender melhor do que a gente está dizendo. A primeira pergunta provavelmente é a pergunta que todo mundo se faz logo que tem a ideia de imigrar para qualquer país que seja. Que é: quanto custa imigrar para o país X? No nosso caso aqui, quanto custa imigrar para o Canadá? A resposta é... Depende! E aí a gente vai focar muito no caso do Canadá, porque é o que a gente conhece um pouco melhor. Mas essa pergunta vai depender de tanta coisa que eu não sei nem por onde eu começo. Depende se você está indo para estudar primeiro, se você vai fazer um college, se você está indo direto como residente permanente. Se o seu college é particular, se é público, para que lugar que você vai, porque tem muitas diferenças de preço de província para província. Depende se você está indo solteiro, se está indo casado, se está indo com um filho, com 2 filhos, com 5 filhos. Com gatos. Até se a sua documentação... Ela é uma documentação simples, é uma documentação mais complexa, você vai gastar menos com tradução, você vai gastar mais com tradução. Pois é. Além de tudo, depende de onde você mora no Brasil, porque, por exemplo, a gente teve que gastar indo para São Paulo fazer a IELTS, indo para Belo Horizonte fazer exame médico, mas talvez você não gaste. Então, se você mora numa cidade que já tem médico para fazer exame em você e tem IELTS, você é privilegiado sim. E eu acho que talvez a principal variável disso tudo é: muitas das coisas que você vai pagar no meio do processo para poder imigrar, algumas vão estar em reais, mas algumas vão estar em dólar. E assim, o dólar muda todo dia. Quando a gente começou, o dólar tava tipo 3 e pouco. Agora já tá 4,30. Teve alguém um tempo atrás, não faço ideia de onde saiu isso, mas se popularizou muito a ideia de são 100 mil reais que você precisa para imigrar. Eu não sei quem foi de onde saiu esse número. Mas, e aí ficou todo mundo nos grupos de Facebook, no YouTube e tudo falando: não, com 100 mil você vai, com 100 mil você vai. Tenta aí com 100 mil na cotação agora do dólar. Talvez dê, mas talvez não dê. Se você tá indo, por exemplo, com oferta de trabalho que não precisa comprovar nada, quase, você vai gastar quase nada. É, seu empregador que vai ter o gasto, então depende muito. Depende. Por isso a gente sugere que você substitua isso. Vamos trocar essas perguntas da vida de vocês. Essa pergunta, por exemplo, você pode substituir por... Quanto custa imigrar indo como estudante com uma família de 2 filhos num college privado de Manitoba. Ou então, melhor ainda. Assim, é claro que é um pouco indiscreto. Mas se você tá perguntando pra alguém na internet e tal, você pode sempre perguntar: quanto que você gastou para imigrar? E qual é o seu perfil para poder ter uma ideia se é parecido com o meu? Exato. Quanto que você gastou com traduções? Quanto que você gastou fazendo viagem para exame médico? Inclusive, se vocês quiserem uma boa planilha de gastos, a gente vai botar aqui o link do blog da nossa amiga Vi. Beijo, Vi! Beijo!
que ela tem uma planilha ótima sobre gastos para imigração. A gente jura que a gente tentou. No início a gente falou, nós vai ser super fiel à tabela e vamos passo a passo ali naquilo, ser rígido. A vida foi acontecendo, a gente foi esquecendo de preencher a tabela. Mas você não deve deixar de preencher a tabela. Preencha a tabela é importante. Segunda pergunta que você não deveria fazer. Vale a pena fazer com consultoria? Depende! A gente tá fazendo consultoria. Cabe da nossa realidade financeira. A gente é muito inseguro. Então, a gente tinha muito medo de preencher algum documento errado e ter aplicação negada. Até porque a gente, assim, é um gasto tão grande, financeiro e emocional, que a gente pensou, a gente precisa conseguir de primeira. As paga mais pra ter mais chance de dar certo. Então, assim, no nosso caso, valeu. Tem muita gente que consegue sozinho e que acha que vale muito a pena fazer sozinho? Tem também. Vai do seu perfil. A gente teve a sorte também de conseguir achar uma consultora boa. Porque existem consultores e consultores. A gente ouve um relato que... Exato, de consultores que nem estão nem aí pra você. Nossa consultora é maravilhosa, diva, idolatrada, salve, salve. Beijo, Lívia. Deus no céu, Lívia na terra. É como em toda profissão. Tem profissional bom, tem profissional ruim. Exato. Mas então, depende. Então, você pode substituir essa pergunta genérica por uma pergunta muito melhor. Pra você, tá valendo a pena fazer consultoria? Você vai perguntar para as pessoas que estão fazendo consultoria. Ou quais as vantagens de se fazer com consultoria? E pra quem não fez com consultoria, você também pode perguntar: por que você não fez? Se sentiu confortável em fazer sem? E como é a sua experiência de fazer o processo sem consultoria? Que às vezes a pessoa fez sem simplesmente porque estava sem dinheiro, mas queria fazer. Próxima pergunta. Qual é a melhor cidade ou província para se viver no Canadá? Depende! Qual é o seu perfil? Do que você gosta? Qual o seu estilo de vida? Exato. Eu, por exemplo, quero muito morar numa cidade tipo Toronto, que é enorme, que tem teatros, que tem shows. Você, de repente, está querendo ir para se aposentar. E quer uma cidade interior, pacata, tranquila. Talvez você queira um lugar que seja gelo o ano todo. Yellowknife tá logo ali. Pois é. Ou talvez você seja uma pessoa sã, que quer um lugar mais quentinho. E nesse caso... Tem Vancouver. Itacoaxetuba. É um país tão gigante que é muito diferente de um canto pro outro. É ver qual é o seu estilo. Você tem filho, você não tem filho? Porque tem cidade que é... O daycare é super caro em alguns lugares. O pessoal, às vezes, que vai pra Toronto, não fica em Toronto, porque a creche, né, é caríssima. Às vezes, então, vai ter filho, sai de Toronto. É um movimento muito comum. A pessoa vai pra Toronto, quando tem filho, foge de Toronto por causa do preço da creche. Qual a sua área de trabalho? De repente, sua área de trabalho é super valorizada em Nova Scotia. Às vezes, não é tanto em Toronto. Às vezes, você quer ir pros territórios do Noroeste porque você quer. Às vezes, você quer ir pra Terra Nova. Não sei por quê, porque não dá pra entender nada do que eles falam naquele lugar. Mas às vezes você quer ir. A questão é qual o seu perfil. Então, você pode substituir essa pergunta por uma pergunta melhor, que é: olha, eu sou uma pessoa que tem uma família de 3 filhos, 4 cachorros e um gato. E eu trabalho como dançarino de polidense. Qual uma cidade boa pra mim? Ou tem alguma cidade que você indicaria pra alguém com esse perfil? Você tem que avaliar. Oportunidade de emprego depende da área que você trabalha. O clima depende do clima que você gosta. Você tem que avaliar também a questão de oportunidade pra sua família ali, no geral, se você tá indo com filhos, enfim. Então é muita coisa pra avaliar. Onde tem boas escolas, onde não tem. Tudo isso você precisa avaliar. E aí, de acordo com o seu perfil. Pra gente, a gente decidiu que a melhor coisa era Toronto. E ninguém na internet vai conseguir te dizer o que é bom pra você. Você que vai ter que dizer o que é bom pra você. Exato. A gente pode, por exemplo, se você der o seu perfil inteiro, a gente pode até dizer, eu acho que você deveria pesquisar sobre Sault-Ste-Marie. Ou sobre Niagara-on-the-Lake. Exato. Mas assim, dizer essa cidade seria melhor pra você, só você pode dizer. Próxima pergunta. Qual o processo de imigração mais fácil pra eu conseguir imigrar? Resposta: nenhum. Mas assim, depende. Qual o processo mais fácil? O processo mais fácil depende do seu perfil. Depende da sua profissão, depende da sua idade, depende da sua escolaridade, do seu nível de proficiência na língua. Se você fala francês, você fala inglês. Enfim, depende. Pois é. Gente, então, como a gente já falou nesse vídeo aqui,
São mais de 100 processos de imigração hoje, gente. Como é que a gente vai saber qual vai ser mais fácil pra você? Quem vai saber é o consultor, que ele estudou pra isso. Mas você não vai no meio da internet sair caçando isso, gente. Todo mundo diz, por exemplo, quando a gente fala que a gente tá indo como PR, todo mundo diz, nossa, maravilha, vocês tiveram a coisa mais fácil. Mas, por exemplo, uma amiga minha foi passear, se apaixonou, casou, ficou lá. Ia voltar com uma semana, ficou lá até 5 anos. Então, assim, pra ela foi muito mais fácil, eu acho. Tá aí, né? Dá pra ir. Dá pra ficar, literalmente. Por que eu não pensei nisso antes, gente? Porque você é casado, palhaço. Mas assim, você pode substituir essa pergunta por meu perfil é esse, XXXX. Tem algum processo de imigração específico para minha área? Ou que tipo de processo de imigração você acha que se enquadra no meu perfil? Porque, por exemplo, programas provinciais, a maioria pede a oferta de trabalho. Mas aí você tem que saber em que área que eles estão precisando desse trabalho. Exato. Tem gente que migra só com a job offer sem nada. Tem gente que vai por college. Tem gente que vai e se apaixona e vive uma linda história de amor canadense. Depende muito. E, pra fechar, a nossa última pergunta, mas antes dessa última pergunta eu queria que você deixasse aqui nos comentários que outras perguntas vocês acham que se enquadram nessa categoria aqui, porque eu tenho certeza que tem muito mais. Mas a última que a gente conseguiu pensar foi... Quantos pontos precisa pro Express Entry? Depende! Então, pega, por exemplo, o nosso caso. A gente tinha 471 pontos. Quando a gente teve a ideia de ir pro Canadá... A gente tinha ponto sobrando. A gente tinha ponto ali pra mais de 10 à frente. Tava ali na base dos 455, as chamadas, por aí. A gente falou, tranquilo. Criou o perfil, primeiro draw, a gente tá dentro. E aí, se você pega pra olhar o histórico do ano de 2019 ali, a pontuação foi só aumentando. Então, o que a gente achava lá no início que ia estar em 455, mais ou menos, virou 460, 465. Quando a gente foi criar o perfil, o negócio estava em 475. Então assim... Não entramos. Quer dizer, entramos, mas depois. Pois é, tivemos que esperar aí 2 meses pra conseguir entrar, depois de criar o perfil. Então, assim, depende muito. Aí vocês perguntam, e aí a gente pode até fazer aqui uma menção honrosa pra pergunta que eu acho que é mais complicada ainda. Que é, você acha que ano que vem a pontuação vai abaixar ou subir? Você pode substituir essa pergunta por... Por nada, gente. O máximo você pode perguntar quantos pontos você tem, que aí você vai na calculadora e vê. E aí reza pra ver se dá certo. E você pode olhar quantos pontos foram pedidos nos últimos draws, mas isso também não significa muita coisa. Nada. Porque se amanhã todo mundo resolve criar um perfil, a nota vai lá em cima, porque muita gente no meio. Você pega, por exemplo, a quantidade de pessoas que estavam cadastradas, ela praticamente dobrou no último ano. Então é óbvio que a nota foi lá em cima também. Mesmo aumentando muito o número de convites. E é complicado, porque às vezes, por exemplo, agora eles estão aumentando o número de convites, mas se amanhã eles quiserem falar, tá aí, vou chamar só 6 pessoas por rodada agora. Você consegue ser uma das top 6 do mundo? Talvez você consiga. Mas depende! Se você conseguir, liga pra gente que a gente quer saber o que você tem de tão especial. Né? Mas então, assim, é difícil. Essa pergunta eu acho que é a única mesmo que a gente não consegue substituir por nada aí. Sorry. Mas assim, gente, a gente não quer desencorajar a fazer perguntas. Não, façam. Essas perguntas são importantes. Mas assim, façam perguntas mais específicas que vocês vão conseguir... Respostas mais específicas. Respostas melhores que vocês vão conseguir ser mais ajudados para quem vocês perguntarem. Postou no Facebook, no grupo no Facebook. O povo não vai nem responder, porque o povo é grosso no Facebook. A gente é gente boa. Se você quiser fazer essas perguntas pra gente, pode até fazer. A gente vai ter paciência pra responder. Agora o povo no Facebook não tem, não. Não recomendo, não. E aí essa lista pode ir à vontade. Pode ter... Quantos meses eu consigo um emprego no Canadá? Sabe? Não tem
quero saber. Como é que é o mercado de trabalho pra profissão de dançarino de polidense? Mas acho que é todo polidense hoje. É porque eu tô pensando em trocar de carreira. Entendi. Mas sabe, depende de onde, depende de quantos anos você tem, depende da sua formação. A dica de ouro pra você poder fazer perguntas melhores sobre o processo de migração e receber respostas melhores sobre o processo de migração é dar o seu perfil. Falar, olha, meu perfil é esse. Eu tô querendo ir com a família, com não sei quantos filhos, com não sei quanto cachorro, gato, papagaio. Quais são minhas opções? Quais são minhas opções em termos de província, em termos de cidade, em termos de mercado de trabalho, em termos de processo de migração, tudo isso. Em termos de custo do processo. É isso, gente. Então, deixa aqui nos comentários outras perguntas que vocês acham que podem se encaixar nisso aí. Sugiram também como transformá-las em perguntas melhores, pra gente poder ir construindo isso junto. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa seu like, compartilha com quem tá precisando ouvir isso. Mas compartilha nos grupos do Facebook, gente. Que eu fico com vergonha de compartilhar, porque o povo é grosso. Mas vocês podem compartilhar pra gente. Falar, olha, gente, vi esse vídeo, ele é muito legal. Compartilha no grupo do Zap, no Telegram, no MSN. Vai também lá no nosso Instagram, @bora lá pra casa. Tem mais conteúdo lá. De vez em quando rola mais live, pra gente poder bater papo sem tema definido, mas é ótimo mesmo assim. E acho que é isso. É isso. Um beijo. Beijo. Tchau pra vocês. Tchau. Até semana que vem. Até.